Bora lá explorar uma história que, à primeira vista, muita gente acha que já conhece. Mas, olhem, por detrás de uma das maiores tradições intelectuais do mundo, esconde-se uma narrativa surpreendente que muda completamente a nossa perspectiva. A pergunta é esta: de onde é que vem mesmo a filosofia islâmica? Parece simples, né? E para muita gente a resposta parece até óbvia. Só que a verdadeira origem é uma história incrível de viagens, de traduções e de uma fusão de ideias totalmente inesperada, que atravessou séculos e impérios inteiros. Ok, então vamos a isso. A ideia mais comum é que a filosofia islâmica nasce pura e simplesmente do Alcorão. Mas a realidade histórica, quando a gente vai ver as fontes, é, muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. O que aconteceu, na verdade, foi um diálogo profundo, uma conversa de séculos com os gigantes do pensamento grego antigo. E essa história começa com o que a gente pode chamar de a grande transmissão. É preciso imaginar isto não como um salto no tempo, mas pensem num rio. Um rio de conhecimento, fluindo devagarinho, carregando textos e ideias ao longo de muitos séculos. E esta linha do tempo aqui ajuda a gente a ter uma noção da escala disto tudo. Parem para pensar. Estamos a falar de um período de mais de 1000 anos. As ideias de Platão e Aristóteles não foram parar em Bagdade da noite para o dia, de maneira nenhuma. Pelo contrário, foi um processo lento, onde esses textos foram preservados, estudados e traduzidos por várias e várias gerações. E aqui entra uma peça-chave nesta história. Uma peça que muitas vezes é esquecida, mas que é, absolutamente vital. Antes de qualquer texto grego ser lido em árabe, ele foi traduzido com um cuidado imenso para o siríaco. E quem fez isso? Académicos cristãos. Eles foram literalmente a ponte indispensável que ligou Atenas a Bagdade. E esta citação do académico Dmitri Gutas acerta em cheio no ponto central. Ele diz que aquilo que não estava disponível na filosofia da Antiguidade Tardia não ia aparecer como que por magia em árabe. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que o mundo árabe não recebeu um Aristóteles puro, original, não. O que eles receberam foi a filosofia grega já passada por um filtro, o filtro da Antiguidade Tardia, que foi um período de muita reinterpretação. E essa camada, essa interpretação, essa é a chave de tudo. É assim que a gente chega a Bagdade, no século IX. E que lugar! Um verdadeiro caldeirão intelectual. Foi ali que Aristóteles não foi só traduzido, não, ele foi completamente reimaginado, ganhou uma nova vida. E bem no centro dessa efervescência toda estava um grupo conhecido como o Círculo de Al-Kindi. E para eles, a filosofia grega não era de forma alguma uma ameaça. Pelo contrário, era um tesouro. A visão deles era, para a época, revolucionária. Eles viam o Islão como o ponto culminante de toda a busca da humanidade pela verdade. E isso incluía, claro, a busca dos gregos. E esta citação do próprio Al-Kindi é fantástica. Ele diz: não nos devemos envergonhar de apreciar a verdade e de a adquirir de onde quer que ela venha, mesmo que venha de raças distantes e de nações diferentes de nós. Uau! Isto revela um espírito intelectual de uma abertura incrível. Para ele, a verdade era universal e ir atrás dela era uma missão, digamos, global, não importava de onde viesse. E é agora que vem a grande reviravolta da nossa história. Porque o Aristóteles que o Círculo de Al-Kindi estava a ler, não era só o Aristóteles. Os textos que eles traduziram e que atribuíram a ele eram, na verdade, uma mistura, uma amálgama complexa de ideias dele com as de outros pensadores. E de um em particular. E esse pensamento era o neoplatonismo. Basicamente é um sistema filosófico que vê tudo o que existe, toda a realidade, como algo que emana, que flui de uma única fonte divina transcendente, chamada o Uno. Pensem numa espécie de cascata cósmica, que vai do mais divino até ao mundo material. Era esta a lente. Era através desta lente que eles estavam a ler Aristóteles. E aqui está a prova cabal. Esta citação, que fala de uma força luminosa que emana e desce pela mente, pela alma, isto vem do livro que eles chamavam de A Teologia de Aristóteles. Só que esse livro não era de Aristóteles. Era, na verdade, uma paráfrase, uma adaptação das ideias de Plotino, o grande filósofo neoplatónico. Ou seja, eles achavam que estavam a ler Aristóteles, mas na realidade estavam a absorver o universo de Plotino. E esse esquema aqui simplifica essa visão do mundo. Lá no topo temos o Uno, a fonte de tudo. Dele emana o intelecto, o mundo das ideias puras. Depois, a alma universal. E por fim, cá em baixo, o nosso mundo material, é matéria.
E foi este sistema, esta hierarquia, que eles pensavam ser de Aristóteles, que se tornou a base de toda a metafísica islâmica inicial. Certo, mas como é que toda esta mistura de ideias se transforma num sistema filosófico coerente, organizado? Bem, para responder a isso, temos que avançar uma geração e conhecer o próximo protagonista da nossa história, o grande organizador, o sistematizador Al-Farabi. É que na época de Al-Farabi, o clima intelectual já era outro, tinha mudado. A filosofia, que antes era celebrada, agora estava a ser questionada. Havia mais ceticismo, debates acesos com teólogos. A filosofia estava basicamente sob ataque. Estava a ser acusada de ser uma coisa estrangeira, inconsistente. Ela precisava urgentemente de um defensor. E a solução de Al-Farabi foi simplesmente genial. Em vez de recuar, ele foi com tudo. Primeiro, ele argumentou que, no fundo, Platão e Aristóteles estavam a dizer a mesma coisa, que havia uma harmonia profunda entre eles. Depois, ele pegou naquela filosofia toda misturada e organizou-a num sistema. E aí veio a jogada de mestre. Ele ligou essa filosofia diretamente à política e à religião. Para Al-Farabi, o Estado ideal, o governante perfeito, o verdadeiro imam, tinha que ser um filósofo. Então, no final das contas, qual foi o legado de tudo isto? O que ficou? Bem, o que ficou foi esta fusão única. Pensamento grego, filtrado pela antiguidade tardia e adaptado a um contexto monoteísta. E esta mistura criou um legado que, acreditem, iria influenciar o pensamento no mundo inteiro durante séculos e séculos. Então, se a gente quisesse resumir a herança fundamental, o que diríamos? Primeiro, a ideia de que Aristóteles e Platão, no fundo, formam um todo harmonioso. Segundo, a visão de um universo hierárquico que flui de um único princípio, de um Deus. Terceiro, a noção de que o grande objetivo da vida humana é alcançar uma espécie de conjunção, uma união intelectual com o divino. E talvez o mais importante de tudo, ficou uma estrutura, um modelo, para reconciliar a filosofia, a razão com a fé monoteísta, um jeito de fazer com que as duas não só coexistissem, mas se fortalecessem. E tudo isto leva a uma reflexão final, não é? A história da filosofia islâmica mostra que as ideias, elas têm vida própria. Elas viajam, transformam-se, misturam-se de maneiras que a gente nem imagina. Isso leva-nos a perguntar: quantas outras tradições que consideramos puras no mundo são, na verdade, o resultado de uma história assim? Uma história oculta de tradução e de transformação. Quantas outras culturas e tradições, que hoje parecem ser uma coisa só, monolíticas, escondem por trás uma história de síntese como esta? É algo para se pensar. Fica por aqui a nossa análise.